A leitura bíblica em classe vai falar em Salmo 51, do verso 1 ao 12, e João 1, do 8 ao 10, que diz assim, no 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. E 1 João 1, verso 8 ao 10 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, aqui na leitura bíblica em classe, nós vamos ver o salmista Davi falando, pedindo ao Senhor misericórdia, falando que somente contra o Senhor ele pecou. Ele justifica aqui falando: desde que a iniquidade foi formada, e em pecado me concebeu a minha mãe. E ele declara que Deus ama a verdade no íntimo, e pedindo que o Senhor viesse a renovar a vida dele, criar nele um coração puro. Porque nós vemos aqui que Davi ele se arrependia dos seus pecados. Por isso que Davi foi um rei aclamado. Que a palavra do Senhor diz que quando ele pecava, ele reconhecia que era pecador e pedia perdão a Deus pelos seus pecados. Diferentemente de Saul, é como a gente faz aqueles questionamentos. Saul foi rejeitado por Deus porque Samuel demorou a vir para sacrificar e o povo começou a dispersar, e ele falou: então eu vou sacrificar, e Deus não se agradou daquilo. Porém, Saul ele não se arrependia, ele queria justificar o seu erro. Então Davi não, quando ele errava, e ele reconhecia que ele era fraco, que ele tinha errado. Então por isso que ele fala que não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. E em 1 João 1, vai falar que se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós, porque nós somos pecadores. Um exemplo. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda os necessitados, que dou cesta básica. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Nós pecamos com pensamento, nós pecamos com atitude. Então, um olhar. Então, como diz aqui 1 João 1, verso 8, se nós dissermos que não temos pecado, nós não estamos nos enganando e nós não somos verdadeiros. Mas se nós confessarmos nosso pecado, ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos e a palavra do Senhor não está em nós. Quando o entendimento estamos da leitura bíblica em classe, nós vamos trabalhar geralmente as lições, nós trabalhamos todas elas em cima da leitura bíblica em classe. A introdução diz assim: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus, como diz em 1 João 2,9 e Salmos 32, verso 5. Então, esse aqui não é Efésios, não? O que é esse aqui? O CF aqui? É. Não. É outro texto, próximo texto. Entendeu? Salmos 32, verso 5. Então, o que ele diz nesses dois versos aqui? Que nós devemos confessar e abandonar os nossos pecados. Que isso que vai evidenciar o nosso arrependimento. Tirando isso, é remorso. Entenderam?
Pecado, quando a gente pega, a gente se arrepende do nosso pecado, a gente não volta a fazer mais. Mas quando a gente peca, e naquele primeiro momento ali a gente sente, poxa, não era para ter feito isso, e volta a fazer, não há arrependimento em nós. Então, por isso que esse texto ele fala que nós devemos confessar nosso pecado, abandonar, que aí vai evidenciar um arrependimento e o crente possa receber o perdão de Deus. Por isso que a gente às vezes fala. Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, Max, eu caí numa situação. E acabei pecando. Me arrependi, não fiz mais. Tudo bem. Se arrependeu, confessou a Deus, você não vai fazer mais. Deus sabe que você se arrependeu, que você não vai voltar. Mas você sempre está caindo numa situação. Sempre você dá razão para cair numa situação. Então, aí já não é pecado, é iniquidade. Por quê? Porque você sempre está dando a brecha para cair numa situação, para cair num pecado, numa fofoca, no pecado de adultério, numa situação para ganhar um dinheiro fácil. Então, as pessoas se colocam na brecha para pecar. E depois falam, não era para ter feito isso. E depois continua fazendo a mesma coisa. Eu não aguentei a tentação. Então a pessoa está vivendo iniquidade. Deus abomina essas coisas. Então por isso que nós falamos, o crente, quando ele se arrepende de verdade, eles não voltam a fazer a mesma coisa. Amém? Amém. Primeira parte aqui, a confissão de pecado e a definição de pecado. Diz assim, o verbo confessar, da palavra hebraica yadar, aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de radar, que significa estender a mão. Esta palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homológeo, que significa concordar com consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homológeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. E aqui fala um verbo grego importante para confessar, que é o exomológio, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para honrar alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com algo. Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então aqui nós vamos ver os significados do verbo confessar, que é jogar, atirar, lançar. E nós vamos ver aqui estender a mão. Então vamos ver aqui no contexto de confissão de pecados que esse verbo confessar significa concordar, consentir. Ela é composta de uma raiz que fala junto de pessoas reunidas e o ato de falar, ou seja, nós devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Então aqui, por isso que ele fecha aqui, que reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, ou dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então aqui é a definição das confissões de pecado. Então quando nós vamos confessar nosso pecado, a gente se apresenta diante de Deus em oração. A gente pecou contra o irmão, a gente vai ali e pede perdão àquele irmão. Então aqui está dando uma definição sobre esse verbo de confessar. Quando nós confessamos o nosso pecado, aí a gente volta no texto que Davi, ele fala, tem misericórdia de mim, Senhor. Somente contra ti eu tenho pecado. Então, tem pecados que nós cometemos contra o próprio Deus e tem pecados que nós cometemos contra o nosso próximo. Então, nós devemos confessar. E quando a gente fere alguém, nós devemos chegar para aquela pessoa ali e falar, pedir o perdão, confessar os nossos erros. Todos estão entendendo, gente? Amém. Número 2. A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão, que nós falamos agora no anterior. É importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Então aqui nós vamos ver em Neemias 1,6, diz assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e
e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa de meu pai, temos pecado. Então aqui nós vamos ver que Neemias ele tinha uma vida de oração e serviço diante de Deus. Então, como nós vamos falar aqui, que é importante ressaltar que, segundo o estudo bíblico, era somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. E isso é verdade. Nós não temos como andar em pecado e querer ter comunhão com Deus. Isso não existe. Então nós devemos andar, logicamente, como nós falamos aqui, nós não somos santos, nós somos pecadores. Então, às vezes, como a missionária Celina frisou bem, um olhar, um pensamento, às vezes um gesto, uma atitude, acaba nos fazendo pecar contra o Senhor. Então, quando nós pecamos contra o Senhor, a Bíblia vai nos falar que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo aquilo que a gente pecou, a gente já faz um desligamento com Deus. Então, nós vemos pessoas que têm uma vida amarrada no pecado, querendo ter comunhão com Deus. Aí a gente volta lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, que vai falar que nós devemos nos examinar. Porque tem muitos que tomam o corpo e o sangue de Jesus sem discerni-lo. Ou seja, pessoas que estão com a vida totalmente presa ao pecado, querendo ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Deus vai fazer juízo, vai trazer juízo sobre essas pessoas que não discernem o corpo de Jesus. Então nós vemos às vezes pessoas que cantam bem, que pregam bem, como a gente já tem costume de falar, às vezes bota a gente no bolso, na palavra, mas tem uma vida totalmente errada diante da igreja, diante da presença do Senhor. E às vezes você vê uma pessoa simples, que quando ela abre a boca, o céu se levanta para receber a adoração. E às vezes a gente fica olhando, porque como a gente falou aqui na quinta-feira, sobre a parábola das 10 virgens, todas eram iguais, todos dentro da igreja são iguais. Mas como é que está a nossa vida, como é que está a nossa comunhão com Deus? Então, como nós falamos aqui, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Por isso que geralmente nós, quando vamos começar a orar, nós falamos, Senhor, perdoa meus pecados. E nós começamos dali uma oração diante do Senhor, porque nós pecamos de todas as formas possíveis. Então a palavra-chave nessa noite é a confissão. Todos entenderam aqui que nós só temos uma comunhão com Deus. Não estou falando somente de Santa Ceia, estou falando de você orar a Deus e Deus escutar a sua oração. Depois que nós confessamos os nossos pecados, e não basta somente confessar, é confessar e não continuar a praticar a mesma obra, todos estão entendendo, sim? Vamos para o 3. O símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece que a sua natureza é pecaminosa diante do Altíssimo. Então, um arrependimento sincero e em confissão busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Então aqui nós vamos ver que o ensino bíblico da confissão de pecados traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Isso nós já entendemos. Então quando nós, segundo o texto aqui de Romanos 3, verso 10 ao 12, reconhecemos que a nossa natureza é pecaminosa diante de Deus, então o nosso arrependimento sincero e a nossa confissão e a nossa busca é garantido por meio da palavra de Deus, que é o perdão, como diz aqui em Romanos, vamos aqui desfolhar aqui a palavra de Deus que fala em Romanos, no capítulo... Cadê, gente? Romanos 3, do 10 ao 12. Que diz assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Esse é o apóstolo Paulo falando. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, aqui é como a gente fala. Verso 3, a sua garganta é um sepulcro aberto. Ou seja, um sepulcro aberto não deve sair coisa boa. Só sai morte. E todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então, quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, nós garantimos o nosso perdão. Então, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus.
E aí aqui vai fechar. A nossa alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Então aqueles que ainda têm temor a Deus, quando passa por uma situação durante o dia, vamos conjecturar uma situação, eu estou trabalhando e eu tive uma discussão no trânsito, a qual eu pequei, virei, e daqui a pouco eu vou chegar aqui na igreja, aqui no final do dia, para cultuar a Deus. Quando eu dobrar meu joelho, o acusador vai vir na minha cabeça e vai falar: lembra o que você fez aí durante o dia? E aí nós devemos, quando a gente se arrepende daquilo que a gente fez, não tem um acusador para vir falar na nossa cabeça. Entendeu? Você pediu perdão a Deus e se arrependeu, porque tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Quando a gente pede perdão a Deus e nós nos sentimos perdoados pelo Senhor, a nossa alma é consolada e a nossa vida é espiritual, ela é restaurada. Então quando você entra, você sabe que, olha, Senhor, eu pequei contra ti. Fala igual Davi falou. Senhor, somente contra ti eu pequei, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Você sente o perdão. E ali, quando você entra no Santo dos Santos, Deus entra contigo e você sente a presença de Deus. É muito bom você chegar num culto e sentir a presença de Deus. E hoje tem pessoas que não sentem a presença de Deus porque está toda, como é um sepulcro caiado. É bonito por fora e feio por dentro. Todo ruim por dentro. O coração, quando não limpa. Está ali, mas a mente, o coração está sujo. Exatamente. Então aqui em Romanos 3, no verso 10, diz: não há um justo sequer. A gente vai ver Abraão intercedendo pela terra de Sodoma e Gomorra. Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor não livraria essa cidade. E ele foi reduzido até, se tiver um, Senhor, se tiver um eu livro. Não tinha um justo ali na terra. Mas Abraão, pela misericórdia que tem na sua vida, vão enviar 2 anjos lá na terra para tirar Ló e a sua família. E ali nós sabemos da história da palavra de Deus. Então, como nós falamos aqui, a confissão de pecado. A confissão de pecados traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Todos estão entendendo, né, gente? Daqui, vamos para a segunda parte. O perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Diz assim: quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado e deixá-lo e alcançar o perdão. Ou seja, confessar o pecado, deixar o pecado e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar o seu pecado diante de Deus. Bem como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Então nós vamos ler aqui em 2 Samuel, capítulo 11, verso 12. 2 Samuel, capítulo 11, verso 12. Essa aqui praticamente você até falou, né? Sobre Davi, sobre... Isso, mas aqui já é outro contexto. Diz assim: então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia o seguinte. E o verso 13 diz: e Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu a casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu a carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retira-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Olha aqui que coisa maldosa que Davi fez. Ou seja, ele ocultou os pecados dele, né? Porque Betseba já estava grávida. A mulher de Urias já estava grávida. E ali ele coloca Urias na frente da batalha para que viesse a ser morto, para não haver um escândalo. E o que aconteceu? Por causa dos pecados de Davi, a gente falou aqui no início da lição que Davi, ele foi realmente o rei mais aclamado de Israel. Nós falamos até hoje de Davi, porque Davi ele granjeou umas terras, ele foi um rei adorado, e porém a família dele foi uma família totalmente desregrada. O filho deitava com a mãe, o irmão estuprou a irmã,
né? Deus perdoou Davi, porém há uma consequência. A gente falou quinta-feira que não existe pecadinho. Oi? Não existe pecadinho, não existe pecadão. Eu roubar uma bala e roubar um celular é a mesma coisa. Porém, a consequência ela é maior, logicamente. Então nós vemos aqui Davi ele fazendo uma trama diabólica para matar o marido da amante dele. E ali, depois que Urias é morto na peleja, Davi assume a mulher. E também nem um filho que estava no ventre de Betseba nasceu, mas morreu, porque era filho do pecado. Então nós vamos ver, em cima disso, que Davi, ele chega uma certa feita, eu já falei isso aqui na igreja, que ele falou para o profeta Natan: Natan, eu moro em palácio, e a arca do Senhor, que significa que é onde a arca do Senhor está, a presença do Senhor está, mora em tendas. Façamos um palácio para botar a arca dentro. E Natan, no primeiro momento, falou: não, Davi, faz tudo que vai no seu coração. Deus é contigo, faz o que vai no seu coração. Porém, no dia, à noite, né? Ou seja, no dia seguinte, Natan chega para Davi e teve um sonho que Deus falou que ele não poderia fazer um palácio para colocar. E ainda indaga, né? Davi falando: Davi, por acaso, desde que eu saí da terra do Egito, tirei o povo do Egito, alguma vez eu cheguei para meus filhos e falei que eu queria que fizesse um palácio para colocar a arca? Não. Eu te tirei diante das malhadas. Então nós vamos ver dentro desse contexto da palavra de Deus que Davi era um homem guerreiro que matava as pessoas. Então não poderia alguém construir um templo tendo sangue nas mãos. Ah, mas Davi matou todo mundo. Matou todos os inimigos de Davi, eram mortos. Porém, o sangue inocente estava na mão de Davi, que era o sangue de Urias. Então, por esse motivo, Davi não foi autorizado a fazer um palácio para colocar a arca. Só quem fez foi Salomão, seu filho. Então, nós vamos voltar aqui, dentro do texto, e voltar lá em Gênesis 3, verso 8, que quando Deus se apresenta no fim da tarde para chamar Adão, onde estás? E ele já tinha comido do fruto do pecado, a Bíblia diz que eles pegaram e cozeram folha para colocar nas partes íntimas, porque eles se envergonhavam de estar nus. Ou seja, estavam tentando ocultar de Deus o pecado que já estava diante deles. E a Bíblia não diz, como o nosso pastor falava, se Adão de repente chegasse: Senhor, eu pequei contra ti. Não, ele fala: a mulher que tu me deste, Senhor, me deu o fruto que não era para ter comido. Entendeu? Ou seja, não confessou o pecado. Não é acusação, é transferência de culpa. Isso. Entendeu? Então, quando a gente fala aqui, as pessoas que ignoram a confissão do pecado vivem uma vida de aparência de morte espiritual. Como a gente falou, semelhante aos que Adão e Eva, que tentaram ocultar os seus pecados diante de Deus, e o Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados também. Eu acho, Marcos, Sim. que não só a morte espiritual, mas a morte física também às vezes acontece. Claro, a pessoa que continua vivendo em pecado e não se arrepende, O salário do pecado é a morte. o salário do pecado é a morte. Entendeu? Então, é o que a gente está falando aqui, os males dos pecados não confessados. Então, é o que a gente acabou de falar agora na outra parte da lição. Pessoas que às vezes chegam aqui diante do altar e canta, que é uma maravilha, canta igual um passarinho, mas ninguém sente a presença de Deus. Às vezes vê um irmão, uma irmã que puxa um tom desafinado e a gente sente a presença de Deus, vê que tem graça. Não é como a gente estava falando, até vindo no carro ali, as pessoas estão pensando que a igreja é um botequim. Quer chegar lá, fumar cigarro, beber cerveja, quer chegar aqui, pegar microfone e ainda acha que está fazendo alguma coisa. Um homem com 2, 3 mulheres na rua, casado, 2 redes sociais, uma de solteiro, uma de casado, e está aqui pegando o microfone na igreja para poder querer cantar, para querer pregar, querer profetizar, falar que Deus está usando, Deus não está usando nada. É muito
O áudio tem um pouquinho tom de voz, mas é normal. Número 2, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, que quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração da condição física de ambos, transição da natureza imortal para mortal, que nós acabamos de falar, né? Diversas tensões no gênero humano e na natureza são as consequências, né? Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perspassaram a todo o gênero humano e natural. É o que a gente acabou de falar, que devido ao pecado de Adão e Eva, nós perdemos a alteração da condição física, ou seja, hoje a gente nasce bebê, engatinha, anda, cresce e quando chega perto dos 80 para lá é só cansaço. Então, devido a esse mal, devido a esse pecado, a nossa condição imortal, a transição da natureza imortal para mortal, olha, eles eram imortais, não havia morte. Por causa, como o pessoal gosta de falar, por causa de uma maçã, né? Eles falam não é a maçã, né? Eles falam que é a maçã, mas não é por causa da maçã, é por causa do fruto da ciência, do bem e do mal. Nós, infelizmente, temos uma natureza que seria imortal. Então, como a gente falou aqui, o pecado, as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva, não se limitaram a eles, mas perspassaram a todo o gênero humano e natural. Todos entenderam aqui, né? A gente está acabando de falar isso. Amém. Número 3, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço por seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Olha só. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que por certo tempo ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. O Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado, que está na leitura bíblica em classe. Então, quando nós falamos aqui que por causa do pecado de Davi, a espada não sairia da sua casa. Então foi uma sentença que ele recebeu. E nós vemos, se a gente for desfolhar 2 Samuel em diante, a gente vai ver todo o mal que foi sobre a casa de Davi. Então aqui vai revelar um conflito, um senso de culpa que marcou a vida dele. Então, como foi falado aqui, ele tentou ocultar seu pecado e trouxe enfermidades morais e a aflição que levaram ele a gemer. Então nós vemos no Salmo 32 que, por se manter em silêncio, não confessando o pecado, ele foi se enfraquecendo cada vez mais e perdendo o vigor. Mas no Salmo 51, ele confessa os seus pecados e, como diz aqui o texto que nós lemos aqui no verso 11, diz: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, ele não tinha mais alegria. Quando ele fala, torna-me a me dar alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário, ele está pedindo para Deus reconciliar com ele, né, aquilo que Davi ele tinha, né, que era a comunhão diante de Deus. Então a palavra de Deus nos mostra a necessidade de confessar o pecado e deixá-lo e assim alcançar o perdão, porque quem experimenta o ato sincero e humilde de confissão do pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma, como nós falamos aqui, ela é consolada e a vida espiritual restaurada. Então nós entendemos aqui que de repente nós tivemos não é desenterrar defunto não, tá, gente? Que tem coisa que a gente fazia quando a gente não era da igreja que não cabe, igual como eu tenho o costume de dizer,
de as pessoas querem dar testemunho, igual a missionária Celina ouviu um testemunho numa vigília, que ela ficou com a mente toda turbada, né? Não é, eu vou lá desenterrar defunto, quando eu era do mundo, eu era adúltero, eu era isso, eu era aquilo, eu roubava, eu matava, eu fazia tudo. Não é isso. Você, a partir do momento que você aceitou Jesus, que você começa a caminhar na igreja, se você pecou, você deve confessar seus pecados. Tem consequência? Tem consequência. Agora, o perigo de você não confessar o seu pecado, a gente viu aqui, Adão e Eva, que eles não confessaram. Adão, aonde estás? Senhor, pequei contra ti, Senhor. Comi do fruto que o Senhor falou que não era para comer. Deus, na sua infinita misericórdia, eu creio que iria perdoar. Mas não. Não, Senhor, percebi que estava nu e me escondi da tua face. Aí Deus indaga a Adão. Como que sabe que está nu? A mulher que tu me deste, Senhor, me deu fruto. Em nenhum momento você vê um diálogo entre Deus e Adão, ele confessando. Ele tinha confessado. Né? Isso. Entendeu? Então nós vamos ver Davi na situação aqui, eu não vou abrir agora para não tomar muito tempo, porque já está com hora espremido, que o profeta Natan se coloca, Davi ainda não tinha confessado seu pecado, mas Davi também era juiz. E Natan se apresenta diante de Davi e começa a contar uma história, falando, olha Davi, havia um homem muito rico, e o vizinho dele só tinha um boi, aquele homem tinha milhares de cabeças de boi. E aquele homem... Ele mentiu também, né? Oi? Ele mentiu também. Davi ocultou o pecado. Não, esse Natan. Natan era o profeta. Ah. Natan chega para Davi e fala, Davi, havia um homem rico que tinha várias cabeças de gado. E o vizinho do lado só tinha uma. Vizinho. Um boi. Esse homem rico pegou e matou aquele boi daquele homem. Qual é o julgamento dele? Davi, esse cara merece morrer. E ele chega, Davi, esse homem é você. Quantas mulheres no reino você poderia ter? Você quis a mulher de Urias. E ali Davi se coloca de joelho diante do profeta Natan pedindo perdão a Deus. Entendeu? Ele tenta ocultar o pecado. Como que ele tentou ocultar? Para que venha haver um entendimento. Nós lemos aqui que ele pede para Urias ficar em Jerusalém e manda uma carta para o guarda das armas lá. E ali, Urias, ele não pegou aquela carta. Se fosse um cara fofoqueiro pegar essa carta para ler, ele iria ver que havia uma selada para ele. Ele entregou a carta. E a carta dizia, coloca Urias na frente da batalha, depois que ele estiver na frente da batalha, todo o exército recua. Ou seja, ele está na frente da batalha pelejando com um monte, está na frente, todo o exército recua, chega a fazer o quê? Mata Urias. Então, a Bíblia diz que ele, fazendo esse mal, ele tentou ocultar o pecado dele com a mulher que estava grávida dele. Entenderam? Davi, né? Davi. Então, a Bíblia diz que a consequência do pecado dele é que a espada não sairia da casa dele. Então, nós vamos ver que até no momento que Saul e Jonatas morrem, que os filhos de Davi queriam tomar o reino para si. E ainda teve que um filho de Davi morrer para depois ele assumir. Olha quanto tempo, ele já era o sucessor de Saul. Entendeu? Então, por causa do seu pecado, ele ainda teve que perder filhos ainda, por causa, os filhos tentando matar a vida dele, por causa de um pecado que ele cometeu. Ele tinha todas as mulheres do reino, mas ele quis a mulher de Urias. Né? Então, todos entenderam até aqui, o perigo de não confessar o pecado. Então, quando nós confessamos, tem consequência, sim. Lógico, todo pecado tem consequência. Mas você não confessar é pior. Vamos lá, a terceira parte. A confissão de pecado é um caminho de cura e restauração. Agora é ao contrário da segunda parte. Diz assim, confessando o pecado a Deus. Vamos lá. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, os seus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou, deixa eu só botar aqui para ela. O Senhor Jesus ensinou, Pai, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a obra do Calvário. Então, o que nós vamos ver aqui? Que só o Senhor pode perdoar pecados, como nós vemos aqui no Salmo 51. Nós vamos ver em Lucas 7,48, que uma mulher pecadora se apresenta diante de Deus e ele fala, perdoados são os seus pecados. Nós vamos ver na oração do Pai Nosso, Jesus declarando, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nós vamos ver, como na leitura bíblica em classe, que se nós falamos que não temos pecado, nós somos mentirosos, né? Que nós devemos confessar o nosso pecado a Deus, né? Nós vamos ver que é uma prerrogativa de Deus por intermédio de Jesus, mediante a obra do Calvário, porque Jesus se deu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele se fez expiação, ele se colocou no lugar do Cordeiro, que nós vamos ver, segundo muitos no Velho Testamento, que o sumo sacerdote se apresentava e ali ele oferecia os carneiros, né, os bezerros, sem mácula, para remissão do pecado do povo. Então sacrificava-se ali animais puros, para poder haver remissão de pecado. Então Jesus se colocou como um cordeiro diante da cruz do Calvário e derramou o teu sangue pelos nossos pecados. Por isso nós devemos pedir perdão ao nosso Senhor Jesus, por intermédio dele, que há o nosso perdão. E o número 2 diz assim, alcançando cura e restauração. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão do pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do mistério da reconciliação de Deus por intermédio de Jesus ou por meio de Jesus Cristo, né, que fala aqui em 2 Coríntios 5,18. Então quem faz assim encontra um caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista, que diz assim, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É como nós falamos aqui, ocultar o pecado é decidir por trilhar uma vida de sofrimento espiritual e emocional. Então a confissão de pecado é o único caminho para a cura e restauração do corpo, da alma e do espírito. Aí a gente volta no texto da Santa Ceia. Por isso que há muitos que estão fracos, muito doentes e muitos que dormem. Quando a gente fala que muitos que dormem, é muitos que estão mortos por causa do pecado. Porque quando a gente vai ceiar, nós devemos se apresentar diante de Deus, discernir. Por que eu estou ceando aqui? Porque o Senhor Jesus se deu na cruz do Calvário pelo meu pecado. Então eu devo tomar Santa Ceia, eu devo estar em comunhão com Deus, devo viver em santidade na medida do possível. Porque nós não somos santos. Então quando a gente fala aqui que Davi fala, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, ele diz, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Nós sabemos que quando Davi fala que secou-se os meus ossos, Davi ele fala que enquanto ele se calou, se envelheceu os ossos. E pelo meu bramido em todo o dia, ou seja, Davi, enquanto ele não confessou o seu pecado, ele viveu atribulado. Ele perdeu o vigor espiritual e físico. Ele foi enfraquecendo. Então, quando ele confessa o pecado e não encobre a maldade, ele sente, como diz aqui, confessei o meu pecado, as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade
do meu pecado. Então ele se sentiu ali perdoado pelas falhas, pelos pecados dele, a partir do momento que ele confessa o seu pecado, ele não encobre mais aquele pecado. Então deve ser muito difícil para um rei aclamado ficar numa situação como essa. Todos entenderam até aqui, né, gente? A confissão do pecado é o caminho de cura e restauração. Então, a gente está falando aqui, deixando bem claro, porque é um estudo, tem coisas que a gente fala do baúzinho, né, guardado. Coisa que a gente fazia antes, ou fazia muitos anos atrás, não interessa hoje, a gente está na presença do Senhor. A gente pegar, eu pequei lá 500 anos atrás, contra uma pessoa, eu vou lá pedir perdão a ela. Já não é mais necessário, a não ser que essa pessoa ainda está magoada contigo por causa disso. Então você tem que se restaurar com aquela pessoa. Mas a gente não desenterra defunto, né? A gente tem que viver a nossa vida e não pecar mais. Então o que nós aprendemos aqui nessa noite de conclusão diz assim: em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho de cura e restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará de infindáveis misericórdias divinas. Então, o que a gente está falando aqui, a gente falou sobre a raiz do pecado, né, sobre o pecado feito lá no Jardim do Éden e sobre o pecado de Davi. Então, nós vamos ver que o pecado não confessado trouxe consequências pesadas para a humanidade e para Davi e a sua família. Então, quando a gente não vê aqui Adão e Eva pedindo perdão, nós vemos eles acusando-se um ao outro, né? Que a Eva também falou, foi a serpente que me enganou, e eles são expulsos. Então a gente não vê um pedido de perdão. E Davi já é diferente, apesar da consequência da espada não sair da sua casa, ele confessa o seu pecado. E ali ele continua, né, a fazer assim, entre aspas, a obra do Senhor. Mas ele teve o nome da sua família manchado por causa de um pecado que ele decidiu tomar. Então, quando ele confessa o pecado, como ele falou, meus ossos se secaram, e quando eu não encobri mais a minha maldade, eu recebi o perdão e a restauração, e viveu em paz. Então, mas olha só as consequências de Davi. Deus perdoou ele, mas por quê? Teve consequência do pecado dele lá na família dele, que Deus cobrou ele através da família dele, né? E ele teve que pedir perdão, por isso que ele, depois que ele limpou o coração, tirou tudo, Deus deu perdão e ele foi. isso. Né? Mas enquanto você está no pecado, você está errado, Deus vai te abençoar como? Não tem como. Não tem como. É o que a gente fala aí do abençoado aí que só quer benção. Não tem como viver uma vida totalmente errada diante de Deus e a pessoa só quer benção. É o que a gente vê muito aí. Entendeu? Então, quando a gente confessa o pecado, a gente não pode fazer mais.